Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito e o tema de hoje é o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro. Para tanto, temos aqui o promotor de justiça, Dr. Fábio de Weimar Té, ele que está na 7ª Promotoria de Justiça aqui em Mossoró, que lida com crimes contra a administração pública. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Hoje o convidado ilustre, Dr. Fábio de Weimar Té, como nós falamos na introdução, ele já está aqui em Mossoró há 25 anos, atuando com os crimes contra a administração pública na 7ª Promotoria de Justiça. Dr. Fábio, seja bem-vindo ao programa Dinâmica Direito. Nós queremos cumprimentar os telespectadores da TV AD Mossoró, a satisfação, agradecer convite para estar aqui estar com você aqui nesse programa Dinâmica do Direito, né, que já tem coado aí aos 4 cantos na cidade de Mossoró, e não apenas aqui em Mossoró, mas que tem obtido cada vez mais audiência, né? E isso é muito bom, porque leva ao público realmente temas, né, ou temáticas de interesse realmente da sociedade, né? Então nós estamos aqui para colaborar naquilo que for possível. Muito bem, sempre os promotores, o Ministério Público tem nos ajudado aqui, doutor Fábio. Aqui já passou o doutor Armando Lúcio, doutor Ítalo, Daniel Robson, a equipe de vocês, toda a estrutura tem nos ofertado mão de obra qualificada para estar aqui. Sempre é um prazer ter o Ministério Público aqui nos estúdios. E o tema, doutor Fábio, é por demais importante. O Brasil se fala até numa cultura de impunidade, cultura de corrupção. E o doutor Sérgio Moro, nas suas atribuições, ele lançou um projeto, chama pacote de projetos de lei que visa alterar diversas legislações no combate ao crime organizado, no combate, enfim, a crimes que envolvem a corrupção em si, que é um mal na sociedade brasileira. Vai ser todo o programa, vamos ter a ajuda, a colaboração de Vossa Excelência, mas no primeiro bloco, como a gente já é tradição nossa, a primeira vez que o entrevistado vem, a gente busca conhecer Vossa Excelência. Primeiramente, o senhor é natural de onde? Eu sou cearense, né? Nascido em Fortaleza, Ceará, meus pais do interior lá do Ceará, e prestei o concurso aqui para o Ministério Público do Rio Grande do Norte, né? Logrei a aprovação, e foi um dos primeiros concursos que prestei logo que saí da faculdade, né? E meu pai também era do Ministério Público lá do Ceará, era promotor de justiça, e meu desejo sempre realmente foi ser integrante, ser membro do Ministério Público, né? E, principalmente depois da Constituição de 88, o Ministério Público alçou essa posição de instituição que defende o regime democrático, né? Os direitos indisponíveis, os direitos sociais. Então, meu desejo sempre era ser realmente membro do Ministério Público. Vim para cá, para o Rio Grande do Norte, já está com o tempo, né? O tempo passa rápido, né? 25 anos que eu já estou aqui para Mossoró e me adaptei completamente e me sinto muito bem aqui na cidade de Mossoró. Muito bem. Inclusive, o doutor Fábio também é apresentador de um programa jurídico, trabalhou nessa seara tão espinhosa, doutor Fábio, trazer pessoas qualificadas por temas importantes, relevantes à nossa cidade. Exatamente. Mas eu acho tremendamente importante, né, esses meios de comunicação que o próprio Ministério Público, com o seu programa que nós temos lá na TCM, né, e aqui a Assembleia de Deus, na Dinâmica do Direito, né, com você, Nazeu, apresentando tão bem, se saindo tão bem nessa apresentação. Acho extremamente interessante essas iniciativas, né, de levar esse canal de comunicação, de pôr em prática esse canal de comunicação entre as instituições democráticas e a sociedade, né, discutir temas que realmente sirva de incentivo, de amadurecimento de ideias e, por que não, de evolução, né, da nossa sociedade. Muito bem, o senhor falou uma palavra-chave, evolução, procurar melhorar. No caso, o presidente Jair Bolsonaro teve a iniciativa de convidar para a pasta de segurança pública, ou agora a gente pode chamar ex-juiz, doutor Sérgio Moro, que já era um rosto presente na Lava Jato.
E eu quero saber de Vossa Excelência, esse pacote de leis, essa proposta de leis anticrime, visa 3 frentes: crime organizado, corrupção e crimes violentos, combater também os crimes violentos com arma de fogo. Qual a importância, doutor Fábio, dessas medidas, dessa iniciativa no caso, nosso querido Sérgio Moro? Será um divisor de águas no nosso país, esse projeto de lei? Na verdade, o agora ministro Sérgio Moro, na verdade, ele reacende aquela tentativa, né, que foi colocada, teve a iniciativa até do Ministério Público Federal, daquelas 10 medidas de combate à corrupção, mas que acabaram sendo deformadas, né, na tramitação do Congresso Nacional, e a gente acabou vendo que essas 10 medidas de combate à corrupção acabou sendo transformado em algo que alimentava a própria corrupção, né? E depois o próprio Supremo Tribunal Federal, que é uma corte que tem muita resistência a essas evoluções, né, no sentido de combater a criminalidade, combater a impunidade, e acaba fragilizando, por exemplo, aquela lei dos crimes hediondos, que também teve um propósito. O Sérgio Moro aqui nesse pacote, ele extrai daquela, reacende, vamos dizer, reaviva da lei dos crimes hediondos alguns aspectos novamente, e que inclusive foram também muito amenizados, esses aspectos lá da lei dos crimes hediondos, pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional alguns dispositivos, algumas previsões daquela lei dos crimes hediondos. Mas, de tal forma que o presidente agora eleito e já em exercício, né, Bolsonaro, era uma de suas bandeiras de campanha, era realmente o combate a essa criminalidade, né? Talvez tenha sido a principal bandeira de campanha, e com base nela foi que a sociedade realmente aderiu às ideias de combate. É algo que a sociedade não tolera mais, não admite mais esse alto índice de violência e de impunidade ao mesmo tempo, né? Parece ser algo que corre junto, ao aumento da violência com a impunidade. Muito bem, doutor Fábio, vamos começar a detalhar alguns pontos das propostas desse pacote anticrime. Vamos falar aqui sobre a questão da criminalização do Caixa 2. Já era, no caso da política, né, de ter esse costume que nossos candidatos têm de exercer através do Caixa 2. Já era crime eleitoral, doutor Fábio. Qual a importância de trazer também para a alçada do Código Penal essa questão de criminalizar também penalmente a questão do Caixa 2? Só complementando ainda a pergunta anterior, então, essa bandeira do combate à criminalidade, né, está contida nesse pacote que estão chamando assim, né, pacote anticorrupção, ou anticrime, ou anti-impunidade, do Sérgio Moro, mas eu creio que a força política do presidente eleito, Jair Bolsonaro, é quem vai determinar se esse projeto, se essas ideias vão para frente, se vão avançar, se vão tramitar no Congresso, se vão ser aprovadas, né? Porque realmente há algumas ideias que vão receber muitas resistências, não é? Mas vamos pouco a pouco, vamos ao debate, né, que você toca agora a questão do Caixa 2, que de fato a conduta de arrecadar, de se utilizar de recursos para as campanhas eleitorais de modo informal, né, estando fora daquela prestação de contas. Aqui todo partido, todo candidato, ele tem essa obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral das contas de sua campanha, né? E nós vimos aí, nesse tópico da criminalização do Caixa 2, a importância, porque nós vimos recentemente, né, como esse Caixa 2, quer dizer, esse recurso informal, esse recurso de origem muitas vezes ilícita, como isso tinha força ou tem força ainda, e como isso pode gerar graves consequências para o regime democrático brasileiro. Então, na verdade, as cortes de justiça já entendiam que essa conduta dessa informalidade no arrecadar e não utilizar de recursos para as campanhas eleitorais, para as campanhas políticas, já fariam parte de uma
de um tipo penal, no caso da falsidade ideológica, né? Falsidade ideológica eleitoral, mas é sempre importante trazer isso de um modo mais explícito, mais claro, a tipificação, né? A previsão da conduta como um crime específico previsto expressamente na nossa legislação. Então, era uma forma de deixar mais clara, mais expressa e prevista como crime essa questão do Caixa 2. A lei, doutor Fábio, além da questão punitiva, tem um aspecto também pedagógico. Visa também evitar novos crimes, ou pelo menos fazer com que não seja tão interessante agir a conduta criminosa. O senhor acredita que leis sendo promulgadas pode ter um reflexo positivo na sociedade, leis mais duras, como no caso aqui a gente citou, primeiro ponto, a questão do Caixa 2? Olhando essa sua colocação sob o ponto de vista do resultado no combate à criminalidade ou no combate à impunidade, nada por si só, nenhuma medida, endurecimento das penas, né, ou dos regimes de cumprimento de pena, nada por si só, isoladamente, vai levar a um resultado efetivo por si só contra a criminalidade. Então, sempre o que vier, que for sendo agregado, que for sendo acrescido nessa ideia de combate à corrupção, é sempre muito bem-vindo, né? Então, essa questão da criminalização, do encrudecimento das penas, é sim também um elemento a mais e necessário, eu diria até fundamental, para que a gente chegue, juntamente com várias outras medidas, vários outros fatores, que a gente chegue a uma diminuição dessa criminalidade na nossa sociedade. Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor Fábio de Weimaté, promotor de justiça, tocante o tema, a questão do pacote do juiz Sérgio Moro, no caso, o ministro da Segurança Pública, sobre o pacote anticrime e anticorrupção. Então, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmico Direito, segundo bloco da nossa conversa com o doutor Fábio de Weimaté, ele que está lotado na 7ª Promotoria de Justiça, Crimes contra a Administração Pública. Doutor Fábio, no tocante ao pacote anticrime, anticorrupção, proposto pelo, no caso, o nosso ministro da Segurança, doutor Sérgio Moro, tem um tópico muito importante, bem interessante, que os crimes contra a administração pública começariam sempre no regime, o cumprimento da pena no regime fechado. Comente, doutor, qual a importância dessa mudança nesse dispositivo legal? Veja, Nazeu, telespectador da TV AD Mossoró, eu finalizava no bloco anterior dizendo que nenhuma medida, por si só, ela é capaz, ela é suficiente para elevar ou diminuir a criminalidade, né, e efetivar o combate à criminalidade. Um conjunto de medidas que vai poder proporcionar um resultado nesse sentido. Dentre um desses elementos, eu não tenho dúvida de que realmente o tratamento sério, o tratamento duro no combate a condutas criminosas, esse é um elemento também fundamental, indispensável, um elemento muito agregador no combate à criminalidade. Há os teóricos, há os juristas, há os doutrinadores que questionam essa questão. Não adianta aumentar a pena, isso não vai diminuir a criminalidade. Eu me filio ao pensamento de que esse é sim um elemento agregador importante no combate à criminalidade. Agora veja, de fato, simplesmente aumentar a pena ou como você colocou aí a questão dos crimes contra a administração pública, os crimes que popularmente são conhecidos como os crimes de corrupção, realmente só aumentar a pena não vai adiantar. Não vai adiantar se não houver instituições com inteligência, com possibilidade de investigar esses crimes, de poder levar ao judiciário
não é? Com boa perspectiva de obter condenações, e também, mesmo que haja tudo isso, depois do corrupto condenado, ele acabar não cumprindo a pena efetivamente, né? Seja porque os recursos infindáveis levam a uma sensação de impunidade grande, seja porque, uma vez colocado na cadeia, os benefícios que a nossa legislação penal prevê, acaba também amenizando muito esse cumprimento dessa pena e aumentando a sensação de impunidade que tanto ojeriza causa a nossa sociedade. Então, veja como é uma cadeia de necessidades que se faz presente, né? A cadeia se faz presente de necessidades para que possamos alcançar um resultado mais efetivo no combate à criminalidade. Então, eu sou plenamente favorável, eu concordo com essa política na questão do regime prisional mais rigoroso, nesse tripé, né, que é o tripé de sustentação dessa proposta do governo Bolsonaro, através do ministro Sérgio Moro, que é justamente o combate à corrupção, o combate aos crimes graves, os crimes violentos e combater as organizações criminosas. Então, esse cumprimento do regime fechado é também um agregador nesse sentido. Embora que a gente tem que esperar para ver como isso vai tramitar, como isso vai ter sua efetividade ou não, porque, inclusive, o Supremo Tribunal Federal ele já tem se posicionado, inclusive, quando foi previsto na Lei dos Crimes Hediondos, né, a Lei dos Crimes Hediondos previa regime integralmente no seu regime fechado para determinados crimes. E isso o Supremo disse que era inconstitucional, feriu o princípio da individualização da pena, não é? Que cada caso é um caso, etc. Então, vamos precisar esperar para ver como isso vai passar pelo Congresso e, enfim, vai passar pelo crivo do Supremo Tribunal Federal. Ainda nesse bloco, doutor, eu quero que o senhor comente, que a partir que tem um endurecimento do regime, do cumprimento de pena, é lógico que os presídios vão ficar cada vez mais lotados. Se for na esfera estadual, os presídios estaduais, a gente percebe a precariedade do sistema. Se for no sistema, no caso federal, apesar da estrutura ser melhor, o número de vagas é bem menor do que seria na questão estadual. Muitos teóricos, até jornalistas, têm feito críticas ao pacote, afirmando que ele é inviável por esse motivo, doutor Fábio, porque não tem estrutura para aprender ou permanecer preso tanta gente. Comente. Na realidade, de fato, esse aumento, essa superlotação do sistema carcerário por conta desse foco, né, de endurecimento que está vindo através desse pacote, eu não creio que isso vá ocorrer na realidade. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos dentro de um sistema penal que a punição e a população carcerária, na verdade, ela é constituída por aqueles que são integrantes da classe menos favorecida da população. Esse pacote anticorrupção ou anticriminalidade, ele não mexe nessa estrutura. Ou seja, ao mesmo tempo em que é muito difícil investigar e punir os crimes de corrupção, os crimes de colarinho branco, como se diz, não é? Essa dificuldade leva a que, mesmo com a implantação dessas medidas previstas nesse pacote, acabe-se por longe de chegar a esse aumento de população carcerária. Eu até diria, quem dera nós pudéssemos realmente experimentar um aumento da população carcerária pelos corruptos, né? Quem dera ver realmente os corruptos presos lá nos nossos estabelecimentos prisionais. Isso seria bom, seria maravilhoso até, né? Mas, infelizmente, isso não vai acontecer, mesmo com todas essas medidas, mesmo aplicando-se esse pacote. É difícil a deficiência dos órgãos de investigação e o processo criminal também ainda é muito demorado, muitos desses crimes acabam prescrevendo. Então, esse argumento não me convence. Pelo contrário, eu quase que rio dele, porque, na verdade, efetivamente,
não vai haver esse aumento de população carcerária, nem aumento de encarceramento com relação a esses corruptos que forem pegos, então, metendo a mão, né, no dinheiro do povo. Ainda nesse bloco, doutor Fábio, o senhor trabalha com crimes contra a administração pública. Isso aí na área da saúde, na educação, o senhor deve ter passado, assim, investigado diversas, no caso, criminosos. Eu queria, ainda nesse bloco, o senhor complementasse para o pessoal de casa. O impacto é verdade, é nocivo. Uma pessoa que furta, uma pessoa que rouba, que é de uma classe menos favorecida, né? Com certeza, cometer esse tipo de crime é nocivo para a sociedade, deve ser punido, certamente. Mas complemente aqui, doutor Fábio, sobre os crimes de colarinho branco, ainda nesse bloco, quanto é nocivo, quanto impacta negativamente na sociedade e merece a reprimenda correta, como o senhor falou. Sem dúvida. Olha, realmente a nossa política criminal, ela precisa realmente mudar de foco. Porque eu me referi, eu disse que o nosso sistema atual, ele acaba pegando criminosos que fazem parte da sociedade menos favorecida economicamente e socialmente, né? Então, nossa política criminal precisa, desde sempre, ter mudado desse foco, para a gente alcançar justamente aqueles que são mais difíceis de serem punidos, aqueles que detêm posição social, detêm poder político, né, detêm poder econômico. Visando esse pessoal aí, é que a gente tem que pensar em medidas de combate à criminalidade, de combate à impunidade, não é? Então, veja só, o crime de corrupção, o roubo do dinheiro público, ele é muito mais grave, do que um homicídio simples, por exemplo. Não que o homicídio não seja um delito grave, é muito grave, mas o crime de corrupção, ele é infinitamente mais grave do que o homicídio. Na verdade, o crime de corrupção é como se ele estivesse cometendo muitos homicídios ao mesmo tempo, não é? E quem mais sofre realmente é a classe menos favorecida da população, né? Acaba faltando essa assistência devida na saúde pública, né? Nos hospitais. Quantos morreram por conta desse desvio bilionário no governo passado, né? E agora a gente pode falar, porque a Justiça já posicionou, através do criminoso Luiz Inácio Lula da Silva, quanto dinheiro foi desviado, não é? E quantas pessoas morreram em decorrência disso. Então, é algo que, às vezes, a gente tem até dificuldade de imaginar de uma forma mais imediata. Mas é muito grave esse delito e todas as iniciativas, no sentido de a gente chegar a combater esse tipo de delito, ela é bem-vinda. Doutor Fábio de Weimaté, estamos comentando aqui sobre o pacote anticrime do ministro, no caso aqui, do Sérgio Moro. Eu acredito, doutor Fábio, a experiência que nós estamos tendo com a Lava Jato, os procuradores da República, toda a equipe da Lava Jato, os delegados federais, tem inspirado essas medidas por todo o Brasil. Conversando com promotores, com os juízes que trabalham nessa área, a gente percebe também que existe o interesse, existe a boa-fé, mas, como o senhor falou, tem que mexer na estrutura legal do nosso ordenamento jurídico. Isso, doutor Fábio? Exatamente. A gente tem que realmente... Agora, precisa haver o movimento, precisa haver a iniciativa, precisa haver, não é, essas mudanças aos poucos. E eu creio que realmente essa atuação do Ministério Público na Lava Jato, né, porque, na verdade, o Ministério Público, ele é o patrono se não totalmente da investigação, porque a Polícia Federal também o faz, mas da ação penal, da responsabilização perante o Judiciário, cabe ao Ministério Público, né, investigar, acusar, provar e obter a condenação, né? Então, a Lava Jato, eu considero realmente um ponto de referência para uma virada de página, né, de passar limpo o nosso país. Nós apenas começamos, mas é preciso começar, né? É preciso começar e é preciso continuar.
Então, todas essas iniciativas, elas são bem-vindas. Muito bem, estamos comentando o pacote anticrime, anticorrupção, proposto pelo ministro Sérgio Moro. Então, não sai daí, voltamos já com o Dr. Fábio de Weimater. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Para você que chegou agora, estamos no terceiro bloco da nossa conversa com o Dr. Fábio de Weimater. Estamos comentando o pacote anticrime, anticorrupção, no caso de iniciativa do ministro Sérgio Moro. Nesse bloco aqui, doutor Fábio, a gente quer comentar, quero que o senhor, na verdade, o senhor comente, sobre uma das propostas, que o policial, no exercício da profissão, ele, na atividade policial, ele chega a matar, ele não vai responder pela aquele ato, né, em legítima defesa. A gente pode pensar assim. A mídia, a grande mídia fala, agora a polícia vai ter licença para matar. Eu quero que o senhor comente, esse é um ponto polêmico. Eu quero que o senhor comente hoje como a legislação trata o policial que mata no exercício da sua profissão e como pode ser se essas medidas, se essa proposta passar pelo Congresso Nacional. Na verdade, o Instituto da Legítima Defesa, ele é antiquíssimo na ciência penal, né? Então, desde a antiguidade que realmente os estados, né, eles prevêem essa possibilidade de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, exercer a sua autodefesa, exatamente pela impossibilidade do Estado estar presente ali em toda e qualquer situação e proteger o cidadão. Então, esse Instituto da Legítima Defesa, ele está presente, não é, desde muitos anos, muito antigo, como eu disse, na ciência penal. E ele prevê que qualquer pessoa, usando dos meios moderadamente, né, é possível de repelir uma agressão que seja atual, ou seja, que esteja acontecendo, ou que seja iminente, ou que esteja para acontecer, uma injusta agressão, né, para defender a sua própria vida ou mesmo a vida de outrem. Então, na verdade, a proposta, pelo que eu tomei conhecimento, a proposta de Sérgio Moro era explicitar algumas situações, né, que são situações comuns, concretas, na atividade policial, de enfrentamento ao crime, de enfrentamento ao bandido. Em verdade, todas essas situações que estão previstas agora nesse pacote, que legitimaria a ação policial, no sentido do matar aquele que está em confronto com as forças de segurança, na verdade, o Instituto da Legítima Defesa já dá guarida a essas situações. Então, o pacote apenas explicita, ele deixa mais claro, ele, vamos dizer assim, ele exemplifica aquelas situações como sendo as tais em que o policial, o agente de segurança, estaria diante do exercício da legítima defesa, né? Então, se um confronto de troca de tiros entre bandidos e forças de segurança do Estado, é claro que aquela é uma situação de legítima defesa. É evidente que é, porque a agressão, se a troca de tiros ainda não está acontecendo, ela é iminente. Então, o policial agiria em tese, né, em legítima defesa, ao atingir mortalmente o seu adversário naquele combate, ou naquela situação iminente de combate, ou de combate já em andamento, né? Então, essas situações que estão descritas foram extraídas de vivências do cotidiano do enfrentamento policial com a marginalidade, tá certo? Em que a atividade policial é uma atividade eminentemente de risco para a vida do policial. Ele está na linha de frente, ele está na linha de tiro do bandido, do traficante, ou seja lá de quem for, né, da criminalidade.
Então, ele está na linha de frente. Então, essas situações que foram previstas aí, explicitadas, que eram situações que já estavam paradas pela legítima defesa, pelo Instituto da Legítima Defesa, que vige há tantos anos na nossa legislação, não só no Brasil, pelo mundo afora, mas foram extraídas de situações que realmente são mais comuns. São mais comuns, são comuns na atividade policial. Então, sem dúvida, talvez seja um dos pontos mais delicados. Eu sou favorável, eu me posiciono favorável. Evidentemente que há maus policiais, nós sabemos que há maus profissionais em toda a esfera do Estado, né? Há maus juízes, há maus promotores, há maus desembargadores, há maus advogados, há maus policiais. Há juízes criminosos, há promotores criminosos, há advogados criminosos e há policiais criminosos. Evidentemente que essa previsão específica dessas situações concretas que o policial enfrenta no dia a dia, ela tem por base a atuação, vamos dizer assim, limpa da polícia, a atuação rigorosa da polícia, mas não a atuação fora da lei. Evidentemente que o policial que se portar fora da lei, fora do Instituto da Legítima Defesa, mesmo nessas situações que estão previstas aí, evidentemente que ele não vai escapar da punição da lei, né? Então, mas eu concordo que talvez alguma alteração na redação, eu creio que vai haver, sim, essa alteração no tramitar dessa proposta no Congresso, deve haver alguma alteração, mas, na essência, eu particularmente sou favorável. Mudando um pouquinho de foco, doutor, vamos falar aqui de delação premiada. Foi muito utilizado esse recurso na Lava Jato. A barganha, conhecida por alguns como barganha judicial. No pacote anticrime, anticorrupção, Sérgio Moro quer explicitar, deixar mais claro esse recurso do Judiciário ou mesmo do Ministério Público. O que o senhor acha da delação premiada? Tem advogados que vão na mídia, impulsionados talvez por outros interesses, condenando, professores, juristas, condenando esse recurso. Acham ele totalmente assim, que desvirtuado da maneira como a Lava Jato usa ou outras operações. O que o senhor acha desse recurso, a barganha judicial ou delação premiada, como queiram chamar? Olha, eu sou plenamente favorável à delação premiada. Foi algo que foi introduzido na nossa legislação, com relação à legislação relativa às organizações criminosas, e é um instituto fantástico, eu diria que indispensável. Com certeza, não fosse esse instituto, a Lava Jato não estaria onde está, né? E nós não teríamos visto, como temos visto, pessoas de poder político, poder econômico, respondendo e até mesmo atrás das grades. Então, eu creio que a Lava Jato foi uma prova de fogo que aprovou plenamente o Instituto da Delação Premiada. O que Sérgio Moro está propondo, que é o plea bargain, né, que é muito utilizado, muito presente no sistema judicial americano, inclusive para esse instituto, talvez a intenção dele seja também combater a questão da impunidade que vem através da demora dos processos criminais, né, em se obter um resultado concreto de condenação ou de punição a quem se acha em culpa, né? Porque, a partir dele, os criminosos, devidamente acompanhados de seus advogados, vão poder, diretamente com o Ministério Público, confessar seus delitos, confessar circunstanciadamente seus delitos, e aí já haveria um salto de rapidez, né? Mesmo sem ferir os direitos de defesa de quem quer que seja, uma vez que há necessidade de estar acompanhado por advogado e que esse acordo de pena seja acompanhado pelo seu defensor. Então, isso aí daria um salto na questão da demora dos processos judiciais. Seria favorável à sociedade, que teria menos gastos, menos custos, com menos tempo, uma efetivação de uma condenação ou do cumprimento de uma pena naquele que
se confessou criminoso. Há vários aspectos a serem considerados aí, talvez nesse bloco ainda não tenhamos tempo, né? Que o cuidado que se deve ter com relação a essa confissão. Essa confissão precisa ser bem circunstanciada e precisa estar bem concatenada, né? Sob pena de que pode haver, por exemplo, uma mãe que vai confessar o delito no lugar de um filho para poupar o filho. E aí nós estaríamos diante de uma situação de injustiça, alguém pagando por um crime em lugar de outro. Então, mas tanto o Instituto da Delação, né, como o Instituto do plea bargain, que é justamente confessar e negociar diretamente com o órgão estatal acusador, o Ministério Público, a sua pena, eu vejo também com muitos bons olhos. Bem, estamos conversando aqui com o doutor Fábio de Weimaté, promotor de justiça, o pacote anticrime. O último bloco, doutor Fábio, vai ter as considerações finais, mas vamos tentar resumir no sentido, quais essas disposições vão passar pelo Congresso, vão passar pelo Supremo. Vai ser muito interessante as conclusões aqui, então não perca a finalização da nossa conversa. Voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmico Direito, estamos tratando sobre o pacote anticorrupção, anticrime proposto pelo ministro Sérgio Moro. Dr. Fábio de Weimaté, promotor de justiça, está nos ajudando aqui a compreender as mudanças que essa proposta vai impactar no sistema processual, no sistema jurídico como um todo, até na questão, refletir até na política brasileira. Doutor Fábio, ainda ficou um pontinho assim aberto da proposta, muito importante, não podemos passar. Condenado pelo tribunal do júri, tem que recorrer preso. O que o senhor acha disso? Mas uma medida de efetivação, né, de efetivação do decreto condenatório. O próprio Supremo Tribunal Federal já deu uns sinais fortes de que é possível esse cumprimento imediato do decreto de condenação que vem através do tribunal do júri, né? Que é aquele tribunal e que é composto por cidadãos da sociedade, que examina o caso concreto, né? A versão apresentada pelo Ministério Público, a versão apresentada pela defesa, e através de quesitos vota se aquele réu ele é culpado, se ele é inocente, responde alguns quesitos que implicam em circunstâncias que vão aumentar ou diminuir a sua pena, etc. Bom, mas o Tribunal do Júri, o Supremo Tribunal reconheceu a soberania do veredito, né? Soberania do veredito. Então, o que o Tribunal do Júri, que é a sociedade por excelência que está ali representada, decidir imediatamente, se for condenado no Tribunal do Júri, imediatamente ele já sai preso para responder o restante do processo através dos recursos, já devidamente encarcerado. O Tribunal do Júri também, há polêmicas em torno dele, há muitos ainda que são contra essa instituição do Tribunal do Júri, né? E aí tem várias discussões filosóficas e jurídicas em torno da instituição do Tribunal do Júri, mas não são poucos também os que até defendem a extirpação do nosso sistema criminal, o Instituto do Tribunal do Júri. Mas eu creio que essa previsão, eu acho que também é razoável, eu não vejo que haja uma mácula grave com relação a essa condenação do Tribunal do Júri. Inclusive aqui em Mossoró, os juízes criminais, né, os juízes-presidentes dos tribunais de júri já vem aplicando isso, né? Às vezes o réu está em liberdade, o Tribunal do Júri condena e dali mesmo ele já sai para iniciar o cumprimento ali da sua pena e vai aguardar os recursos que tenha direito atrás das grades, né? Essa questão do homicídio também é uma coisa muito complexa, muito complexa. Nós temos que ver sempre o lado, a face A e a face B da moeda, né? Ao mesmo tempo em que é uma dor sem dimensão, os familiares da vítima fatal verem o réu acusado, condenado, sair pela porta da frente,
não é? Aumenta muito a responsabilidade daqueles que compõem o tribunal quando vão prolatar um decisório, né, condenatório, nesse sentido. É mesmo aquela questão da prisão em segunda instância, né? Eu acho que aumenta demais a responsabilidade daqueles que são integrantes dos tribunais e, a partir daquela decisão, o cumprimento da pena já é possível, né? Inclusive, também é um dos itens da proposta, prever explicitamente na legislação essa possibilidade ou o cumprimento da pena a partir da decisão em segunda instância, que hoje está amparada apenas em decisão do Supremo Tribunal Federal, mas essa decisão que nós temos acompanhado, ela já vem sendo colocada sob, vamos dizer, no bom sentido, sob ameaça, né, de reversão desse entendimento. Inclusive, se não me engano, está para abril agora. Para abril está previsto a decisão do Supremo, né, rever esse posicionamento se realmente é constitucional ou não o início do cumprimento da pena a partir da condenação em segunda instância. Mas a condenação pelo tribunal do júri e o cumprimento da pena respeitando a soberania do veredito dos jurados é realmente um dos pontos aí do pacote que também eu sou plenamente favorável. Doutor Fábio, foi um pacote bem complexo. Mesmo num programa de 50 minutos, como o senhor me falou, sempre fica algum pontozinho faltando, porque mexe no direito processual penal, direito penal, até mesmo eu acredito que alguns pontos seja necessário talvez até alguma emenda constitucional, mas desses diversos pontos que a gente falou, vai testar a força política do nosso presidente eleito no Congresso, no Senado, e ainda tem que passar, acredito eu também, em alguma ação de inconstitucionalidade de algum desses pontos, algum desses dispositivos. Quais o senhor acha que passa pelo Congresso, qual que o senhor acha que não passa, a sua opinião, qual que o Supremo vai passar o crivo do Supremo ou não, desses pontos tão complexos, organizações criminosas, Tribunal do Júri, delação premiada, algum desses aí vai ficar no meio do caminho? Nós estamos vivendo um momento bem especial no sentido de possibilitar a aprovação dessas medidas, que é realmente a legitimidade que o presidente eleito Bolsonaro obteve nas urnas, a bandeira que ele levantou. Então, nós diríamos que a força do momento político ela é propícia para a aprovação dessas medidas. Conforme eu disse lá no início do programa, as 10 medidas contra a corrupção, não foram para frente, porque naquele momento não havia essa força política. Então, hoje, o momento, eu diria até propício para que a grande maioria dessas medidas acabem passando. Há como se um sentimento de um novo momento, né, de um início de um novo momento. Então, a força política do presidente eleito que é o grande impulsionador, respaldado pela força popular, pela legitimidade que obteve nas urnas, o grande propulsor, né, da aprovação dessas medidas no Congresso, né? Nós vemos nos noticiários os chefes de poderes, né, da Câmara, dos Senados, todos demonstrando empenho em que esses projetos tramitem rapidamente pelas comissões e seja finalmente votado pelo plenário de cada uma das casas legislativas. Então, o momento é propício. Sem dúvida, essa questão das situações concretas de legítima defesa prevista para legitimar a ação policial, talvez eu tenho a impressão que essa seja a mais delicada. Seja assim, eu creio que vai haver algum temperamento nisso, né, na tramitação de propostas de emenda ao projeto original, mas creio que realmente esse seja o ponto mais delicado. Mas confio, com base nesse momento que nós vivemos, né, especial que nós estamos vivendo, da força política, quem tem que levar isso adiante não é exatamente Sérgio Moro. Sérgio Moro não tem força política, né? Então, a força para aprovar essas medidas no Congresso é a força política. Então, é através realmente da bandeira de Jair Bolsonaro, que foi erguida e foi aplaudida por, salvo engano, 53 milhões de votos, não é isso que ele obteve nas urnas, é quem tem o poder de
realmente tornar efetivas e virar lei e fazer parte da nossa legislação todas essas medidas de combate à criminalidade. Dr. Fábio de Weimater, promotor de justiça, atuando aqui justamente na 7ª Promotoria, que é responsável por crimes contra a administração pública. Doutor, o senhor está só em Mossoró, em torno de 25 anos aqui na nossa cidade, atuando nessa matéria, nessa pasta tão importante. Como o senhor vê, temos 5 minutos para terminar, mas esse toque de esperança. A gente vê essa questão da impunidade, uma cultura tão triste, é um aspecto tão triste do nosso país, e sobretudo no sistema legal. Como o senhor vê, 2019, o senhor vê esse toque de esperança? Ainda tem jeito no nosso país, doutor Fábio? Ainda tem isso aí, esse pacote traz esperança? Olha, eu acredito, eu não posso realmente prever em quantos anos ou que geração vai poder viver debaixo de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais de melhores oportunidades e uma sociedade onde as pessoas possam viver suas vidas com tranquilidade, em que os pais podem ver seus filhos saindo de casa e não ficarem temerosos quanto à volta deles ou de qualquer outro membro da família. Eu não sei quanto tempo durará, mas eu creio que um dia nós chegaremos lá, nós haveremos de alcançar isso. Para a nossa geração está meio complicado, mas é como aquela questão que eu falei, né? Tem que ter o início, tem que ter a evolução e vamos evoluindo. Eu acredito que um dia nós vamos realmente chegar a um nível de tranquilidade na nossa sociedade. Quantas gerações eu não sei, mas eu não posso deixar de crer, né? Eu não posso deixar de crer. E, assim, de uma forma geral, eu quero expressar mais uma vez que eu sou plenamente favorável a todas essas medidas. Eu diria até que ainda são poucas, que ainda são insuficientes. Veja, por exemplo, se eu fosse Moro, eu teria colocado uma situação, isso é uma ideia minha mesmo, eu nunca vi ninguém comentar sobre isso. Mas, por exemplo, hoje nós estamos vivendo num mundo da tecnologia em que, em todo lugar, praticamente, em quase todo lugar, há sempre uma câmera de filmar, um celular, alguma coisa. Então, nós vemos, inclusive nas redes sociais, cenas de crime que são gravadas integralmente. Quando se trata, por exemplo, de execução, uma execução, você vê a vítima ali, naquele local, sem reagir, sem fazer nada, e o autor do crime vem e executa friamente, dá um tiro por trás na cabeça, a cena do crime toda gravada. Então, na minha ideia, uma situação como essa, em que não se pudesse opor qualquer circunstância que anulasse a verdade contida naquela cena, que está claramente gravada, essas situações, seja para qualquer tipo de crime, quando essas gravações não ensejam qualquer dúvida, para mim, deveria constar, por exemplo, num pacote como esse, e que aquele elemento ele vai ser imediatamente buscado, vai ser preso, e ele já vai ser, mesmo no início do seu processo, já vai dar início ao cumprimento da sua pena. Porque, afinal, está tudo ali mostrado e gravado. Então, faltou, por exemplo, é uma ideia particularmente minha essa, eu sempre me incomodo com isso, mas faltou medidas como essa, ou seja, eu ainda acho poucas as medidas, né, que está vindo aí através dessas ideias de Sérgio Moro. Então, de uma maneira geral, é isso. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a participação e dizer que estou à disposição para, quem sabe, em outras oportunidades, voltar a comentar aqui com a nossa sociedade esses assuntos tão interessantes. Muito bem, doutor Fábio de Weimater, 7ª Promotoria aqui de Justiça da nossa cidade, o meu muito obrigado em nome da TVAD, os pastores, todos os amados que nos assistem, os operadores de direito que nos assistem, o meu muito obrigado. Quando eu apertar sua mão, estarei cumprimentando também todo o Ministério Público, que tem sido um baluarte na nossa sociedade, sempre em defesa dos direitos coletivos e, no caso, da sociedade em geral. Dr. Fábio, meu muito obrigado. E você permaneça com a programação da TVAD Mossoró, os eventos, e até o próximo sábado, com mais no caso, um Dinâmico Direito, trazendo pessoas de peso, como o Dr. Fábio de Weimater. Então, que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro com o Dinâmico Direito.